Olá, ouvintes que assistem o blog da Dilma. Estamos aqui reunidos, eu, Edna Teixeira, o Nivardo, meu colega Armando, para tratar sobre o julgamento no STF, o último julgamento, quinta-feira. Nós vamos discorrer sobre esses assuntos. Eu gostaria que o Armando iniciasse falando das suas impressões, em seguida o Nivardo. Olá, Edna. Olá, Nivardo, tudo bom? Bom encontrá-los novamente para discutir essas questões que estão tão, como é que eu digo, estão deixando o brasileiro tão atordoado, né? Como se não bastasse a falta da vacina, todo dia a gente tem que se deparar com notícias de que a nossa democracia foi vilipendiada com a atuação de um juiz, juntamente com um procurador da justiça, de um grupo de pessoas, né, que resolveram colocar em xeque a nossa democracia. Resolveram não, né? Colocaram em xeque. Colocaram em xeque não, prejudicaram tremendamente, né? Porque quando tudo isso aconteceu, né, e quando o Lula foi condenado, primeira e segunda instância, quando o próprio Supremo Tribunal Federal não lhe concedeu um habeas corpus, acabou que ele não pôde entrar na disputa eleitoral de 2018. E se ele tivesse entrado, evidentemente que o cenário seria outro, né? Outro, no meu ponto de vista, em todos os sentidos, né? Eu acho que até eu já estaria vacinado se o presidente fosse o Lula. Aliás, eu ouso dizer que eu tenho a impressão que todos nós já estaríamos vacinados, até se o cabo Daciolo fosse o presidente do Brasil. A única pessoa que, para mim, não tem capacidade nenhuma de nada nesse país, de fazer nada, absolutamente nada, é, infelizmente, o cara que está lá na Casa de Vidro, né? Gostaram aí da indireta? Enfim, quinta-feira o Supremo decidiu, oficializou coisas que nós já sabíamos há muito tempo, né? Que o Moro é incompetente e que o Moro é suspeito, né? Me ocorreu agora que o processo parece que vai ter que voltar para Brasília, não é isso? Foi o que ficou decidido, né? Mas eu acho aí que existe algo que poderia ir até mais à frente, porque também é suspeito não só o Moro, né? Mas o Dallagnol, né? A galera da Lava Jato também é suspeita, que há previsão de suspeição para membros do Ministério Público. Portanto, talvez seja o caso de até se exigir uma nova denúncia. Porque do jeito que está sendo feito, o que é que aconteceu? O processo vai descer para Brasília, né? Não vai se aproveitar nada, porque todos os atos que foram realizados pelo Moro, inclusive os instrutórios, foram feitos por pessoas suspeitas, então vão ter que ser refeitos. Mas eu acho que tem que ser refeito também a própria denúncia. Porque quem subscreveu aquela denúncia foram pessoas que também eram suspeitas, né? Lembre-se que as pessoas que estão incomodadas, inconformadas com esse julgamento, eles estão o tempo todo dizendo que o que o Supremo disse é que o Moro é incompetente, que ele era suspeito, mas não disse que o Lula era inocente, certo? Na verdade, quando você chega à conclusão de que o juiz é suspeito ou que ele era incompetente, o processo é todo anulado, parte do zero. Então, existe em favor dele a presunção de inocência. Mas eu vou um pouquinho mais além, né? Eu queria dizer que um juiz ele não faz tabelinha com o promotor quando ele tem prova. Está entendendo? Essa tabelinha do promotor de justiça, no caso do procurador da República, Deltan Dallagnol, e os seus companheiros ali da Lava Jato, junto com o Moro, isso só existiu por uma única razão, porque não existia prova. Porque se existisse prova de que o Lula tenha cometido algum daqueles crimes, era absolutamente desnecessário essa união entre a força-tarefa e o juiz. Ou seja, nós estamos diante de algo que é muito perigoso para a democracia. Foi perigoso porque
acabou que interferiu diretamente no processo eleitoral de 2018 e é muito perigoso para os casos a seguir, porque uma das coisas que a gente precisa zelar é para que o juiz que vai julgar a causa não esteja nem a favor da acusação, nem da defesa. Isso é o básico. Olá, amiga Edna, amigo Armando. Mais uma vez, um prazer estar aqui, nos apresentando e conversando com as companheiras e companheiros que compõem a assistência do blog da Dilma, que nos prestigiam com sua audiência, né? E, mais uma vez, nós estamos falando desse tema, que nunca será pouco falar sobre esse tema, né? Agora, houve esse julgamento recente no pleno do Supremo Tribunal Federal e mais um desdobramento de tudo aquilo que vem e vinha se arrastando da atuação, em especial, do então juiz Sérgio Moro, à frente da Terceira Vara Criminal de Curitiba. Nós nunca poderemos nos calar a respeito do que aconteceu e a respeito dos desdobramentos, como muito bem ressaltado pelo Armando, ainda estão presentes. O que acontece? Esse juiz, revestido pelo juízo da Vara Criminal de Curitiba, enquanto Estado, como membro do Judiciário, ele tomou decisões totalmente extravagantes à lei penal contra um réu especificamente. Como disse o Armando, por uma falta de provas, por uma patente falta de provas nesses autos, e quando me refiro a autos eu falo desde o início, desde a denúncia, desde o inquérito policial e na instrução da ação penal em si, não havia dentro da legislação penal brasileira nenhuma prova contra o réu, o então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esse juiz, revertido do seu poder do Estado, do seu poder de punição, desvirtuou completamente o que se esperava dentro de um sistema legal, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, para uma condenação completamente exorbitante. Ora, essa condenação exorbitante, ela trouxe consequências muito nefastas, porque quando o Estado passa a agir de forma pessoal, de forma não estatal, né? Ele passa a ser um para-Estado, né? Ele usa das funções, das garantias, das premissas do Estado para punir alguém com um viés muito forte de parcialidade. E, no caso do Moro, de suspeição, né? E isso, todo esse desdobramento, todo esse desvirtuamento, traz os prejuízos que nós ainda estamos colhendo. E não podemos esquecer que não foi só o Moro o ator nesse teatro de tragédia jurídica. Houve participação do Ministério Público Federal, na pessoa de alguns procuradores, houve participação de um Tribunal Regional Federal, na pessoa de 3 juízes, e também houve a participação de delegados da Polícia Federal. Ora, nós não estamos aqui dizendo que todas essas corporações cometeram deslizes ao arrepio da lei, não. Pessoalmente, através do comportamento desses agentes, da ação desses agentes muito bem identificados, hoje houve esse desvirtuamento da ação penal, né? Então, essas responsabilidades, elas precisam ser reconhecidas e trazidas. Que todo esse aparato estatal, ele se dirigiu a uma condenação absurda. E o plenário do STF agora, em uma dessas pessoas, em um desses agentes, que era o juiz Sérgio Moro, lhe disse suspeito.
que ele não tinha condições, dentro da lei, de julgar o ex-presidente Lula sem que essa decisão não sofresse interferência de suas convicções ou de sua índole, de sua persona, certo? Então, tudo isso, desde 2016, quando o Moro deu esses sinais claríssimos de desvirtuamento da sua ação, tudo isso ainda está reverberando no nosso cotidiano político-judiciário. E aqui, nessa nossa conversa, vamos destrinchar ainda mais, né, Armando, todos esses acontecimentos mais recentes. Armando, o teu... Pois é, eu estou vendo aqui. Pois é, Edivardo, eu estava prestando atenção aqui na sua fala e é claro que depois das revelações da Vaza Jato ficou tudo muito claro, né? Sobre a suspeição do Moro e a galerinha lá de Curitiba. Mas se a gente prestar atenção, para mim, pelo menos, é muito claro a absoluta falta de necessidade do que o hacker conseguiu, né, apanhar dos celulares dessa galera. Porque nós já tínhamos aí, desde o início, sinais claros de suspeição. Primeiro, aquela entrevista histriônica, né, aquela coletiva histriônica do Dallagnol, né, ficou conhecida por causa do PowerPoint, onde os problemas do mundo é o Lula, né? Aquilo ali demonstrava uma vontade, um interesse, uma determinação de perseguir o réu. Isso, por si só, já torna o ente do Ministério Público suspeito. Mas, antes disso, a gente tem também a condução coercitiva do Lula. Veja que absurdo. A lei fala que a condução coercitiva só quando a pessoa foi chamada e não compareceu, e não foi o caso. E o Sérgio Moro, a pedido do Ministério Público, determinou a condução coercitiva. Em 2018, nas vésperas do segundo turno, se não me engano, ele tornou pública a delação premiada do Palocci. Qual é o objetivo disso? Além do que simplesmente interferir no jogo eleitoral. Ou seja, estava muito claro, é absolutamente desnecessário a gente se valer daquele material apreendido pelos hackers. Não precisa, estava na cara de todo mundo. A imprensa considerava o Moro o antagonista do réu. Onde é que já se viu você considerar o juiz o antagonista do réu? Está entendendo? No processo, antagonistas são uma acusação e defesa. Cristiano Zanin e Deltan Dallagnol. Mas o tom que se dava, e o Brasil percebia, é que o antagonismo ali era de quem? Do Sérgio Moro e o Lula, numa deturpação total do processo penal. Sem falar na divulgação, o encaminhamento da conversa obtida ilicitamente, né, entre o Lula e a Dilma para o Jornal Nacional. Ou seja, sempre teve na nossa cara, sempre teve absolutamente na nosso nariz que o juiz da causa era um juiz que estava associado à acusação, era um juiz que era acusação. A gente consegue aí resgatar no YouTube, consegue pegar no YouTube o resgate de alguns embates entre o juiz e o advogado. O juiz dizendo, você vai questionar agora a testemunha, vai processar a testemunha, fazendo até galhofa da atuação do advogado, porque o advogado estava lá sendo firme, exigindo que as perguntas fossem feitas e tudo mais. Né? E passa do Moro. Né? Aquela juíza Gabriela Hardt, sei lá como era o nome dela, no início do interrogatório do Lula, ela chegou para ele e disse, você vai ter problema se vier com essa postura. De onde é que se tira que o juiz pode ameaçar, né, deixar um réu intranquilo porque ele está fazendo uma pergunta ou está respondendo de uma maneira ou de outra e que não foi de maneira deselegante, deseducada?
né? Então, o que a gente vê confirmado pelas mensagens conseguidas pelo hacker é que aquilo ali era muito mais podre do que já se apresentava, e já era muito podre, né? E tirou-se a liberdade de uma pessoa por 580 dias. A gente fica muito preocupado com a questão política e às vezes esquece a questão do homem, né? Que ficou 580 dias preso. Período em que perdeu um irmão, período em que perdeu um neto, teve dificuldade de até ter um último contato com essas pessoas. Ele conta que o juiz disse que levasse o corpo do irmão até onde ele estava, né? Ou seja, é o morto que visita o visitante, e não o contrário, que visita a família. Então, é uma coisa meio maluca em que o Brasil acabou, de maneira geral, embarcando, né, simplesmente por causa de um ódio. Né? O que levou o brasileiro a fazer isso? Ódio a uma pessoa que tem lá seus defeitos, é isso? Mas que tornou um momento de se ver no Brasil o momento mais feliz do mundo. Eu não consigo entender essas coisas. Para mim, o que o hacker conseguiu de material só veio confirmar que a coisa era ainda mais podre. Mas sempre, na minha impressão, foi podre a atuação profissional daquelas pessoas que estavam envolvidas ali naquela malfadada Operação Lava Jato. Armando e Nivardo, mais do que isso, mais do que ódio, vocês devem concordar comigo, foi urdido um plano. Isso aí foi um plano estratégico. Veja que eles fizeram, inclusive, parceria com procuradores dos Estados Unidos, a revelia da lei, de forma informal. Então, não foi só o ódio que moveu essas pessoas, foi um plano ideológico para tirar a esquerda do poder. Por quê? Esses 13 anos que o PT presidiu o Brasil, nós só vimos progressos, projetos sociais implementados, a educação, ProUni, Minha Casa Minha Vida, as construções, investimentos, inclusive, e o principal, que foi o pré-sal, né? Que era o que encheu os olhos dos imperialistas e do mercado, foi o pré-sal. Então, estava tudo decidido que o pré-sal ia para a educação, e então eles viram que quando a Dilma ganhou na segundo mandato dela, eles viram, se ela fizer um bom governo, pronto, ninguém volta mais. E daí, eu acredito que foi, sim, um plano maquiavélico. Tanto é, uma coisa que eu gostaria de lembrar a vocês, enquanto vocês estavam falando, é daquela vez que o procurador do TRF deu a liminar para soltar o Lula, e que o Moro mesmo... Hã? O desembargador. Desembargador, aliás, desculpa, desembargador. E o Moro, de férias, ele moveu céus e terra, deu ordem, inclusive, para que não cumprissem a ordem do desembargador. Gente, isso é um absurdo. Um juiz federal dá ordem para que a polícia não cumprisse uma ordem de um desembargador. Um juiz que não tinha jurisdição, né? Não tinha jurisdição, além de não ter jurisdição, ele estava de férias, certo? Mesmo ele não poderia fazer isso. Então, aquilo ali já é uma amostra. Outra coisa importante, quando você estava falando aí do tratamento dele com o advogado de defesa, ali nós aqui, vários juristas, não tinham mais dúvida nenhuma da parcialidade do Moro e que ali era um conluio. Porque veja todos os depoimentos, toda vez que o Lula ia depor e que o advogado de defesa queria fazer o seu trabalho, o tratamento dado ao advogado de defesa não era o mesmo tratamento dado à acusação. A acusação era livre para fazer o que quisesse.
O juiz ele tinha que ser equidistante das partes, tinha que estar equidistante, mas ele se envolvia e se emocionava. E a gente percebia claramente isso. O que me chama a atenção também, rapidinho, Nivardo, é que o Dallagnol não tinha nem a coragem de ir para as audiências, né? O Lula destaca isso, né, Armando? Que o que ele queria é que todas aquelas acusações que ele fez naquela entrevista fossem feitas ou fossem repetidas nas perguntas dentro da instrução que o Dallagnol poderia ter se apresentado e não se apresentou, né? Voltando a essa parte do comportamento do Estado, né? Nós três, desde o início, e nossos colegas aqui no Ceará, sempre nos insurgimos com esse comportamento inicial do Moro dentro do processo do Lula. Aquilo ali sempre nos chamou a atenção, como você bem disse, Armando, não foi necessário, não havia naquele então os vazamentos da Vaza Jato. O que nós víamos, e aí, como pessoas que se formaram dentro do direito, nossa formação pessoal e profissional é dentro do direito, nós víamos que aquele juízo, que aquela prestação jurisdicional, ela estava viciada, ela era problemática, ela não era desejável. Eu jamais, e eu posso falar, eu tenho certeza que eu posso falar em nome de vocês, nós jamais aceitaríamos um desvirtuamento do Estado para investigar e para punir, como foi feito em relação ao Lula, em qualquer outro juízo desse Brasil. Fosse no interior do Acre, fosse na capital de São Paulo, fosse no Distrito Federal, onde quer que fosse, nenhum juiz, enquanto Estado, poderia proceder como o Moro procedeu contra o réu, no caso, o ex-presidente Lula. De igual maneira, o Ministério Público Federal não poderia fazer o que fez, porque o Ministério Público ali ele está com o superpoder de representar a sociedade. A Constituição traz inúmeras prerrogativas para que o Ministério Público promova a sua ação dentro de um formato protegido, que ele tem o poder de promover a justiça. E o Ministério Público, na pessoa do Deltan Dallagnol, na pessoa daquele outro, eu não lembro, que Carlos Fernandes. Carlos Fernandes. Esses procuradores, eles abusaram de uma maneira quase sem limites de todos esses poderes que eles tinham contra esse réu. Ora, há uma máxima que eu entendo dentro do processo penal, e tanto vale para o juiz como vale para o promotor. Juiz não pode falar. Um juiz que está na atividade da prestação jurisdicional não pode falar. Se falar, que seja dentro dos autos. Que se ele se manifestar, que seja dentro dos autos enquanto juiz. O senhor Moro, o senhor Dallagnol, jamais poderiam ter se manifestado fora dos autos. Aquele carnaval que o Dallagnol fez no PowerPoint, aquela firula, ele fez com os poderes que ele tinha, com a potestade que ele tinha de Ministério Público. Ali era a sociedade. A sociedade não poderia ter fomentado aquilo ali para ele se dirigir contra uma pessoa. E a gente viu, no futuro muito próximo depois daquilo, que não haviam provas. Ele quis fazer daquele PowerPoint uma prova. E com aquele PowerPoint ele abre algo muito perigoso, ele abre uma disputa do debate, quando o debate deveria ser nos autos. Ele abre uma possível condenação dentro da opinião pública, quando essa condenação deveria ter sido nos autos, com as provas, com a instrução criminal, com tudo aquilo que a Constituição e a lei resguarda. Eles fizeram isso? Não. Isso é que aquilo ali, Nivardo. Aquilo ali, Nivardo, não era o objetivo ali, não era nem procurar legitimar a futura condenação criminal, né? Aquilo ali era com objetivo puramente eleitoral. Não adianta o réu,
você precisa inviabilizá-lo, nesse caso, eleitoralmente. Então, o objetivo aquilo ali era transcendir o processo. Exatamente, era a disputa do debate. Não era chegar no processo que desaguasse na condenação. Eventualmente, isso acabou chegando. Mas o que eles conseguiram fazer muito bem foi desgastar o Partido dos Trabalhadores e sua principal candidatura, ou seu principal candidato. Poderia ser que o Lula fosse elegível em 2018, mas a opinião pública já estava tão mal direcionada, bem direcionada para o mal, através da imprensa, por esse juízo paralelo, né, que, mesmo ele estando elegível, ele poderia estar prejudicado como de fato ele foi. Quer dizer, ele tem um portfólio histórico, o Lula e o Partido dos Trabalhadores, de um governo muito eficiente, mas ele chega com a pecha do antipetismo. Por quê? Né? Aí aqui eu trato até outro ponto. O que a Edna fala da má-fé do que eles fizeram para essa inviabilização. Edna, no meu modo de ver, foi pura incompetência da oposição enquanto o PT era governo. Eles foram incompetentes, eles foram incapazes, dentro do parlamento e fora, dentro do Congresso Nacional e fora, formar uma oposição com viabilidade eleitoral. Se você analisar a eleição de 1998, quando houve aquela maquiagem muito forte no câmbio, na paridade do dólar e do real, que garantiu a eleição do Fernando Henrique Cardoso, você ali poderia ter tido a primeira vitória do Lula do Partido dos Trabalhadores. Então você tem 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, que eles poderiam ter perdido todas essas eleições, como de fato eles perderam entre 2002 a 2014. Eles poderiam ter perdido 98, poderiam ter perdido 2018. Mas eles são tão incompetentes que eles precisaram desvirtuar. Eles precisaram criar essas mentiras, essas quimeras, esses monstros que estão dentro da nossa vida cotidiana, dentro das nossas casas, para prejudicar o desenvolvimento político, o desenvolvimento democrático do Brasil. E mesmo assim, quase que dá errado, né? Apesar de quase deu errado em 98. De 2002 a 2014, para eles, deu errado, porque o PT foi vitorioso, hegemônico, e também conquistando maioria com os deputados federais, e quase dá errado em 2018. Né? Porque eles são incompetentes até na incompetência deles. Né? Eles são incompetentes enquanto oposição. Aí eles formam uma luta paralela, e nessa luta paralela eles quase perdem também. Né? É muito assustador essa direita que é incompetente assim, de uma maneira soberba. Né? Eles não têm eles não têm um legado, eles não têm uma proposição, né? Eles não têm uma referência cívica, eles não têm essa referência político-cívica para que tenha um legado dentro do Brasil. Nivardo, uma prova disso que você está falando, é que eles andam desesperados procurando um nome, uma terceira via, capaz de enfrentar e não conseguem. Isso que você está falando é público e notório. Eles não encontram o nome. A fotografia disso, Edna, é a votação do Geraldo Alckmin em 2018. 5%. Você tem uma oposição que se iniciou em 2002, quando eles foram para a oposição, que chega em 2018 para tirar 5%. Toda a construção do discurso deles, apoiado pela Lava Jato, a Lava Jato faz parte desse discurso deles, né? O criador e criatura, a criatura que comeu o criador, afinal. Mas eles não conseguiram construir. Eles tentaram construir, mas eles chegaram em 2018 para ter 5% de votos. Eles são, assim, é incompetência. Eles têm má fé? Têm. Mas a incompetência, né, aquela tatuagem na testa que se tem que fazer na testa deles, é da incompetência. Eles, como partido, eles, como bloco partidários, como oposição, são incompetentes. Agora você junta aí, o Alckmin teve 5%, né? O Álvaro Dias teve quanto? 2%, 3%.
Vamos Não dá somar, 10. vamos somar a votação dessa galera. Não chegou a 10, né? Não chega. Assim, eles 2002 para cá, eles não conseguiram construir uma referência com a imprensa ao favor deles, com a imprensa escrita, com a imprensa televisionada, com a imprensa da internet, com os grandes portais, com o capital industrial, com o capital financeiro. Eles não conseguiram formar um corpo de pessoas para ser a representação dessa oposição. Quem é o nome deles hoje? Quem é o nome Talvez deles capaz de enfrentar o Lula? 2 apresentadores de TV. Dória e Luciano Huck. E o miliciano, que hoje é presidente da República. Então, isso aí diz muito mais sobre eles do que sobre a gente, do que sobre o PT. Isso aí diz sobre eles o que é que eles não foram como oposição. E nós, enquanto oposição, 98, 94, antes, né, o PT, ele tinha essa referência. Uma hora foi o Lula, outra hora foi o Zé Disseu, mas tinha essa referência, tinha esse capital humano formado, né? E eles não têm, eles estão ausentes até hoje. O próprio Moro seria uma referência para eles, né? Quase seria, né? Eles estão desesperados porque eles não têm referência. A grande verdade é que a suspeição do Moro e a galera lá da Lava Jato, ela decorre do interesse deles de tirar o Lula da jogada, do jogo político, da disputa política, né? E desde o início ficou muito claro isso, né? Quando eles viram que isso não daria certo, aí eles tiveram que ser mais canalhas ainda e apressar o processo. Tá entendendo? Porque se o processo tivesse corrido as suas vias normais com a velocidade tradicional, ordinária, até hoje não teria havido a condenação em segunda instância. Não se julga um processo em segunda instância que tem 5.000, não sei nem quantas páginas tem aquele processo, com a rapidez que eles fizeram. Está entendendo? Isso daí é uma demonstração, é outra demonstração inequívoca que você não precisa do hacker para demonstrar que ali havia um interesse específico e objetivo em minar, em condenar o réu, né? Não com objetivos criminais. Aquele objetivo criminal, eu acho até que eles, no fundo, eles ficam, rapaz, por que o Lula não fugiu, pelo amor de Deus? Acho que seria para eles um alívio. Lula, vai para uma embaixada, não me deixa com esse peso na consciência, não. Eu estou lhe condenando aqui, é só para você não se candidatar. Foge. Eles teriam até como dizer que criticar o Lula, mas o Lula é tão destemido que até cumprir a pena injusta, indevida e ilegal ele fez. Então, aquilo ali tudo era eleitoral, né? E não deu certo, não daria certo com Lula e quase não deu certo com Haddad. Com pouco mais de 30 dias de campanha, o cara foi para o segundo turno com quase 30% de votos, não é isso? 30% de votos. Né? E tornou-se, em determinado momento do segundo turno, competitivo. Né? Mas uma série de fatores acabaram... Mas o que ajudou muito e que atrapalhou, primeiro, aquela delação que ele soltou para a mídia do Palocci, que é uma delação que nem foi aceita, aquilo ali é uma coisa, uma delação fake, vamos dizer assim, né? Porque não foi aceita, e também a outra coisa foi a facada que causou comoção e as fake news, né? Os robôs, as fake news que atrapalharam e ajudaram o Bolsonaro. De outra forma, quem tinha sido eleito, mesmo com todas as perseguições, com tudo contra o PT, quem teria sido eleito teria sido o Haddad. Se não tivesse havido aquela facada que, para mim, ainda merece estudo, essa facada. Mas, gente, eu gostaria que vocês falassem sobre o que é que vocês acharam daquela tentativa do Fux de encerrar a sessão antes da maioria das pessoas votarem,
foi quando o Lewandowski, na hora que ele quis encerrar, o Lewandowski não aceitou, e aí foi em cadeia os outros ministros dizendo quero votar, quero votar. Quase ele não deixava a Rosa Weber votar, que ele já ia encerrar. A Rosa Weber, não, vou votar. Ele disse, não, mas aconteceu uma interveniência, o Marco Aurélio pediu vista, e ela disse, não, ele pediu vista, mas a minha vez era a minha vez de votar, eu vou votar. Quer dizer, ela precisou brigar para votar, gente. Eu gostaria que vocês discorressem sobre isso. E a outra coisa é depois ele encerrar quando só faltava 2 votos, né? Armando, deixa eu só abrir, aí você conclui, certo? O interessante, Edna, é que na quinta-feira anterior, o Fux abriu a sessão e não me lembro, foi o Cássio, né? O Cássio proferiu o voto dele. Em determinado momento, o Fux queria adiar porque o Barroso estava acompanhando um parente doente e que o voto do Barroso não poderia ser lido, não poderia ser apresentado, e o Fux quis apresentar isso e trazer essa impossibilidade para poder adiar a sessão. E houve uma antecipação dos ministros, já naquele primeiro julgamento da incompetência, e todos os ministros votaram. E, do nada, o Barroso apareceu, disse que o problema tinha sido superado, que não tinha problema, o Fux anuiu, concordou, o Barroso acabou apresentando o voto e o julgamento se consolidou naquele dia. Quer dizer, essa brincadeira que a gente fala da incompetência deles, que ela se repete, né? Também na própria direção de uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Uma hora o Barroso não pode, daqui a pouco o Barroso aparece, vota, né? Tudo isso assim, é muito cômico, né? É trágico, mas é cômico ao mesmo tempo. E o engraçado também é que fica claro que ali é parte de uma manobra, certo? Eu acho que o Fux ele não iria conversar com os ministros que ainda não votaram para pedir uma mudança de voto. Eu não acho que ele chegaria a esse extremo. Mas não há dúvida que quando você suspende uma coisa dessa, você conta com o burburinho da sociedade. Você cria outros intervalos de tempo, né? Outras janelas, outra cronologia, né? Eu acho que era isso que ele estava tentando criar. Com certeza, no mínimo isso. Isso aí está claro, né? E evidentemente que talvez ele conversasse com os ministros com quem ele tem mais proximidade, né? E isso fica claro, essa tentativa de modificar, né, o interesse na votação naquele momento, como é que a votação estava se encaminhando, né? Me chamou mais a atenção ainda a discussão que houve entre o Barroso e o Lewandowski, né? O Barroso com aquele seu moralismo exacerbado, vocês são contra a corrupção ou contra quem combateu a corrupção? Isso é algo que se diga numa cadeira do Supremo Tribunal Federal. Quem nesse país é a favor da corrupção? Quem nesse país não é contra a corrupção, não é contra que se efetivamente se combata a corrupção? Quem é? Ele vem chegar... Quem é contra qualquer crime, né? Qualquer crime. Nós somos advogados, nós respeitamos a ordem jurídica. Um crime, ele interfere nessa ordem jurídica. A gente é contra qualquer crime, né? Imagina o ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive o crime praticado pela galera da Lava Jato que estavam se associando para condenar uma pessoa. Ele chegou ao cúmulo de dizer, mas se o senhor vai considerar prova ilícita, aquela prova ali não é ilícita para a defesa. O que foi produzido o que foi obtido pelos hackers, aquilo ali é absolutamente legal para absolver o Lula, considerar o Moro incompetente, suspeito, o que for. Agora, aquela prova, ao contrário do que queria, inclusive o Dallagnol, do que queria, inclusive o Moro com aquelas 10 medidas contra a corrupção, não vale contra eles. E isso a gente tem que ser firme. Aquela prova é ilícita para prejudicar um réu. E quem deveria ser réu era Moro e Dallagnol.
né? Mas, evidentemente, você está aí diante de provas que não podem prejudicá-los. Então, um argumento frágil, né, de que não honra um componente do Supremo Tribunal Federal. O senhor é a favor da corrupção? O senhor vai considerar a prova ilícita? A prova não é ilícita e ninguém é a favor da corrupção, de nenhum tipo de corrupção. Agora, ela tem que ser combatida de maneira correta, como diz o manual, como diz o Código de Processo Penal do Brasil, não da Rússia, não de Curitiba. E ali o Barroso estava jogando para a plateia, porque ele sabe muito bem que quem é da área não cai nessa. Mas ele estava jogando para a plateia e produzindo matéria para o Jornal Nacional. Porque, veja bem, ele disse que não conhecia do processo, não sabia de nada do processo, e começou a falar do processo. Quer dizer, se eu não sei nada do processo, eu, como juiz do Supremo Tribunal Federal, eu tenho que ser cauteloso e tenho que me abster de falar no assunto, uma vez que eu confessei que não conheço o processo. Aí ele começa a falar das denúncias, de coisas de coisas que nem estavam, não cabia, porque ninguém estava julgando o mérito ali. Não estava em julgamento o que ele estava falando. Então, para o leigo, para quem está assistindo, ele falou para eles, não foi para nós. Porque ele sabe que não enganaria a gente, né? Isso é que é interessante. Agora, que ficou feio para ele, ficou muito feio, né? Porque quem não é contra a corrupção, como vocês mesmos estão dizendo, até os corruptos são contra a corrupção. Eles se corrompem, mas eles não querem, quando o outro se corrompe, ele aponta o dedo e fica contra a corrupção. Então, não vale esse argumento, né? Uma coisa e outra coisa, gente, isso não teria prosperado também sem o apoio da mídia tradicional. Podem ficar à vontade. A mídia tradicional foi um grande aliado desse complô, não é isso? Engraçado é que a mídia tradicional, que perseguiu claramente, né, o Partido dos Trabalhadores, desde aquelas manifestações de 2013, né, que a gente até hoje eu não entendi muito bem o que aconteceu naquele momento, é a mesma mídia tradicional que, arrependida, né, está querendo correr atrás do leite derramado e perdeu a credibilidade. Então, toda a crítica que a gente fazia à mídia, né, ela agora está sendo reforçada, porque quando ela resolve apontar e investigar determinadas coisas, investigar não, né, divulgar determinadas coisas, acaba que, primeiro, eu não consigo mais assistir a mídia tradicional, né? Eu não consigo mais. Então, a esquerda, acho que não, né? E porque perdeu totalmente a credibilidade. E está perdendo a credibilidade agora, com o argumento que a esquerda tinha, a direita não acredita mais nela. Então, elas estão lá numa situação muito delicada, né? A esquerda não assiste, não acompanha, e a direita está fazendo as mesmas críticas que a esquerda fez no passado. É uma situação muito complicada e muito perigosa, né? Porque a gente... A internet dele travou um pouquinho. Travou? Melhorou agora. Então, a gente precisa... É necessário a grande imprensa, tá entendendo? Evidentemente, eles não podem ser os únicos a divulgarem os assuntos. Porque a gente vê que nesse meio da internet, você vê um grupo de pessoas que não tem o menor compromisso com a notícia. Não é isso? Alguns sites que não fazem simplesmente divulgação, discussão de nada, eles simplesmente repercutem a notícia falsa sem nenhum tipo de crítica, de dúvida. A Leda Nagli, recentemente, qual foi a besteira que ela disse, hein?
E o Supremo Tribunal Federal e o Lula estavam associados num plano para matar o Bolsonaro. Vejam só. E ela chega, tudo bem que ela não colocou isso para o grande público, né? Mas ela fez isso, uma divulgação interna, num grupo de WhatsApp, em que ela comenta as notícias e falou isso com a maior seriedade do mundo. Com a maior seriedade do mundo. Está entendendo? É complicado e não sei como é que a gente vai vencer. Somos favoritos, né? Em 2022, atualmente, nós somos favoritos. É claro que somos, é evidente que somos um governo de malucos, indigentes, incompetentes, indecentes, né? que sequer prezou pelo óbvio, sequer prezou pela utilização das máscaras, pelo isolamento social, pelo distanciamento, pela não aglomeração, né? Que somente por último agora começou a falar das vacinas. É claro que um governo desse não iria prosperar. Se no básico, no mais elementar, eles não conseguem ter uma visão correta das coisas, imagina do que é mais complexo quando se trata de economia, de questões sociais e tudo mais. Como é que vocês estão achando o andamento da CPI do genocídio, né? Como é que vocês acham que vai andar, que vai prosperar? Porque mesmo com a determinação do Supremo, eu estou achando que ainda está demorando para formar, para implementar, né, a CPI. Ela tá encaminhada, né? A abertura dela já tem data marcada. O corpo da direção, né? Relatoria. Se eu não me engano, essa semana. Não sei se amanhã ou quinta, né? Essa semana. Dia 28. Dia 28. Então, o que a CPI, com a leitura que eu tenho feito inicial da CPI, que eu vejo com um viés bom, é que ela está tentando se portar de uma maneira imparcial, né? Que ela quer apurar o que é que deu de errado. Isso é bom porque é evidente, é inequívoco, né? Não tem como dar de outra maneira, que o que se apure seja a realidade de um governo omisso, de um governo genocida, de um governo assassino. Então, tudo isso daí vai vir à tona em qualquer investigação que se faça. Se você investigar durante 30 segundos, você vai encontrar que o governo é genocida. Você imagina dentro de um Senado Federal, dentro do Congresso Nacional, com políticos experientes, como Tasso Gereissati, como Renan Calheiros, que sabem ali do funcionamento da coisa, né, das receitas, de tudo, do regimento interno, o que é que eles não serão capazes de encontrar lá dentro, né? De toda essa incompetência, de todo esse vazio do governo, né? Então, acho que a CPI ela vai vir, sim, de uma maneira muito próxima da mortal em relação ao governo e o seu genocídio. Mas será que vai ter essa repercussão? Porque o que a gente está, a princípio, interessado são nas consequências políticas dessa CPI. Não é isso? Evidentemente que praticados pelos crimes comuns devem responder por isso. Não é isso? O senhor, o presidente, também deve responder pessoalmente pelos crimes que ele individualmente praticou. Mas existe aí uma repercussão que nos interessa, que é a política. Será que ela vai haver? Porque o Maurício Ricardo, aquele cartunista do Big Brother e tudo mais, ele tem um canal no YouTube que todo dia ele faz um comentário sobre determinado ponto. Ele é absolutamente contra a CPI. Por quê? Porque ele acha que a CPI vai descobrir o que a gente sabe. Ele é a favor direto de um processo de impeachment. Está entendendo? E é verdade. Mas eu vejo assim, eu vejo duas situações. A primeira é que o processo de impeachment ele não tem aquela mola essencial que seriam as ruas no momento, né? Para poder dar algum tipo de legitimidade na abertura do processo por parte do presidente da Câmara de Deputados.
né? São inequívocos os crimes cometidos por Bolsonaro, mas esse caráter político que as ruas poderiam trazer está ausente. Por outro lado, a gente pode ler o que existe hoje. No meu modo de entender, o noticiário ele é muito benevolente com Bolsonaro. Veja bem, a gente assiste todo dia, a gente percebe que existe, como é que eu posso dizer, uma explicitação da incompetência do Bolsonaro. Mas ela termina aí, ponto, fecha. Ela não vai adiante. Ela não se compromete em querer a derrubada do governo, né? A mídia. Ela vai até certo ponto, ela dá a foto, ela dá o relatório, ela dá a situação, mas ela para, ela pisa no freio. Então, por analogia, dentro do seu questionamento, Armando, se isso se repetir dentro da CPI, vai ficar do jeito que está. Agora, se, eventualmente, com a CPI aparece a legitimação pública, da opinião pública, que deu um empurrão que falta no presidente da Câmara dos Deputados, aí eu vejo que o impeachment seria aberto. Resumindo, eu acho que são cenas para os próximos capítulos. Gente, eu queria esse trabalho da CPI. Queria colocar duas coisas para o Armando concluir. Uma é, primeiro, muitas coisas param no procurador-geral. Por quê? Porque tanto o procurador-geral, como alguns juízes, como o ministro da Justiça, como outros, eles estão de olho numa vaga no STF. Como também gente do STJ, tanto para em relação ao presidente, como para em relação aos filhos dele, porque estão aí esperando ocupar a vaga do ministro Marco Aurélio. Quando esse aí for substituído, há uma possibilidade, aí não tem vaga por enquanto, né? Todos querem se dar bem com o Bolsonaro pensando nisso, inclusive o procurador também. Ele tem interesse nessa vaga. A outra coisa é que, por exemplo, agora com essa história do Intercept, né, que tem esse áudio, essa mensagem, né, que para no homem da Casa de Vidro. O Ministério Público Estadual não pode continuar as investigações por causa que eles não podem investigar o presidente, então manda para a Procuradoria-Geral. E a Procuradoria diz que não tem indício e arquiva. O outro ponto que eu queria falar, que aí já não é nisso, é em relação a essas mensagens do hacker. Eles podem não servir para condenar, mas ele não condenar os membros da Lava Jato, mas eles servem para indícios para fundamentar uma investigação. Não? Não, serve não. Infelizmente não, Edna. Prova ilícita para condenar, para prejudicar, é prova inválida. Está entendendo? Não, mas espera aí, não é isso que eu quis dizer. Ela é prova inválida mesmo. O que eu quero dizer é que fica no nosso... A gente sabe que aconteceu, que é fato, tanto que eles não contestaram. Eles só dizem assim, é ilícito. Foi feito de forma ilícita, foi adulterado, mas não foi contestado. Então, o que eu quero dizer, como é que pode ser... Aí é que eu quero te perguntar que tu é bom nessa matéria. A minha matéria não é penal. Eu sou da área civil. Me diga uma coisa, e para a gente, como que a gente consegue uma responsabilização? Qual é o meio? Qual é o instrumento? Na verdade, felizmente, tá entendendo? A gente tem que ter essa noção. A prova ilícita é uma prova totalmente válida. Ela não deve permitir absolutamente nada, nem uma condenação, evidentemente, não pode permitir uma acusação, não pode permitir sequer um início de investigação, né? Evidentemente que podemos ter, nesse caso aí, outras provas lícitas independentes. Se existir nesse caso, prova lícita independente, né? Ou seja, que não tenham relação com essas mensagens interceptadas pelo hacker, aí você teria condições de fazer uma investigação. Não me parece que isso exista,
Tá entendendo? Não me parece que isso exista. Aliás, era uma das medidas O previstas... caso daquele procurador de fora que já disse que veio aqui no Brasil, que se encontraram. Isso aí não é um caminho também, porque isso aí é ilícito. De onde é que nasceu isso? Se isso nasceu independentemente dos hackers... Independente. Então, Foi o próprio procurador. Então, você tem uma prova lícita independente, né? Isso. Agora, essa prova ilícita, ela não vale. Agora, ela valeria para beneficiar. Porque, pessoal, a gente se concentra aqui no processo do Lula, mas a gente vê aí que existem inúmeras outras ilegalidades praticadas nos processos da Lava Jato. A delação premiada, as prisões preventivas para obter delações premiadas são algo absolutamente inadequados, ilegais. Você não pode prender uma pessoa para obrigar ela a falar. Uma tortura, né? Como o Gilmar ressalta, né, inúmeras vezes. É uma tortura, uma coação. Inclusive, teve um momento aí em que vazou, e não foi nem... Não sei se vazou, a conversa de um procurador dizendo que o passarinho, quando preso, ele pia mais. Isso foi antes da Vaza Jato. Então, ali era um método ilegal de obtenção de prova. Isso parece com tortura. Meu amigo, você não tem ali um futuro, liberdade na sua janela. Você não tem uma perspectiva de ser solto. Uma pessoa lhe oferece uma delação premiada. É absolutamente compreensível que você comece a falar um monte de coisa, inclusive aquilo que não aconteceu. Porque seu premiadas não foram corroboradas com nenhum tipo de prova. A delação daquele senador, como é o nome dele, Delcídio Amaral, ele a partir da delação premiada dele, não foi confirmada. E houve uma série de absolvições com base nos processos. Precisa, mais do que ninguém, a gente precisa preservar a questão jurídica, preservar o respeito à Constituição. É só isso que vai nos salvar desse momento. Evidentemente que podemos fazer uma mudança ou não pontual na Constituição, mas é esse respeito à Constituição é que vai salvar esse país. Voltando à questão da imprensa, é incrível, né? Como o Bolsonaro, não a imprensa, né? Como as instituições tratam o Bolsonaro com um carinho, né? Que a gente não vê com nenhum outro presidente. A gente não viu esse carinho com a Dilma, a principal vítima das instituições, não viu isso com Lula, né? Ele foi um pouco mais carinhoso, as instituições foram um pouco mais carinhosas com o Lula do que com a Dilma, com o Fernando Henrique não se fala, mas o Bolsonaro, ele recebe um carinho, uma proteção que para mim é incompreensível. É absolutamente incompreensível. É cumplicidade do voto. Hã? É a cumplicidade do voto deles em 2018. É a galera que votou e não está... E se recusa a arrepender-se, né? Colocaram ele lá e estão ratificando esse voto em 2021. Com esse silêncio. Eu até entendo o Aras, está entendendo? Eu até entendo. Não concordo absolutamente, mas entendo. Ele quer lá sua vaga no Supremo Tribunal Federal. Se bem que talvez seja tudo isso, né? Aí você vê o Aras, você vê a Lindora, né? Que é a subprocuradora, começou a fazer uma passada de pano muito grande, Humberto Martins, aquele Francisco Falcão. O Noronha. Desculpe, o Noronha. A gente vê o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Paulo Rangel, processualista, desembargador do Rio de Janeiro, processualista penal, oriundo do Quinto Constitucional do Ministério Público. No livro dele, ele diz que é contra o foro privilegiado, não deve existir. Ele dá um voto, profere um voto, né? Contrariando tudo que ele sempre pensou na vida para dizer que o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado lá
no Supremo Tribunal, ou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando ele dizia: perdeu a função, meu amigo, perdeu o foro. Está entendendo? Então, o Flávio Bolsonaro cometeu os crimes quando era deputado estadual. Não é mais deputado estadual, o processo tem que ir para a primeira instância. Isso é pacífico no Supremo Tribunal Federal. E os caras vêm na maior cara de pau, contraria o entendimento pacífico do Supremo e contraria o próprio entendimento que ele colocou num livro. Está entendendo? Eu não vejo por quê. Porque, por exemplo, o Aras está com vontade de ser ministro supremo, mas será que o Paulo Rangel quer? Acho pouco provável que ele pense que vai ser ministro supremo. Eu não consigo entender esse carinho que essas pessoas têm por um cara que é absolutamente incompetente, indigente, indecente, que não sabe sequer. Vocês prestaram atenção que o Bolsonaro não dá uma entrevista séria? O Bolsonaro, esse final de semana, se reuniu com aquele Siqueira Júnior, acho que na sexta-feira, naquele programa tipo Super Pop, Luciana Gimenez, para falar um pânico, para falar um monte de besteira, se reúne com a galera lá do Cercadinho, mas não dá uma entrevista séria para um jornalista tido como sério. Tá entendendo? Ele não se sente bem. E ele não é cobrado, né? E não é cobrado. Não é cobrado. Você está passando pela maior crise humanitária, econômica e social do país, na sua história, enquanto república, e ele não é cobrado. Ninguém aparece. Bolsonaro, dê a cara. Preste contas. Ninguém. Aparece o relatório do que é o governo, aparece a falência dele enquanto pessoa, mas não tem a repercussão. Aí gente, vocês já viram um chefe de Estado se comportar daquela forma que ele se comportou no Siqueira Júnior? Falando coisas que eu sou incapaz de falar aqui, porque eu não sei quem está nos assistindo agora, né? Pode ter adolescente, pode ter criança. Ele fala numa TV aberta, uma concessão pública. E não me impressiona ele falar, me impressiona como ele se sente confortável. À vontade. Aquele sorriso largo, com as pessoas tudo morrendo. A gente pode dizer hoje que ele é livre para fazer o que quer, né? Podemos dizer. Totalmente. Ele se sente... Porque mais do que 400 mil mortos, liberdade maior do que essa, eu acho difícil aparecer no futuro. Ele é livre para fazer o que quer. Totalmente. Agora, gente, nós já estamos... Agora, eu acho, só um segundinho, Érica, ou Edna, eu acho que tem a ver com a falta das ruas, né? E, de alguma forma, essa pandemia acabou beneficiando, porque eu não tenho dúvida, aliás, eu tenho muita... O meu sentimento é no sentido de que, se as ruas estivessem livres, elas estivessem abertas, a gente já estaria lá, né? E o Brasil de maneira mais significativa, e talvez a gente fizesse pressão nesses 25% de bolsonaristas orgulhosos que ainda existe nesse Brasil, né? Porque só as ruas mesmo para fazer algo contra esse governo, porque as instituições e a imprensa, daí não vai sair nada, não. Bom, gente, infelizmente o papo está muito bom, mas infelizmente nós já estamos com mais de 40 minutos. Então eu queria dizer que, no final, o que é que a gente pode concluir disso tudo? Para mim, com a suspeição do Moro, venceu a justiça, venceu o Estado Democrático de Direito. As instituições estão preservadas, porque o Ministério Público continua aí para combater a corrupção. A Polícia Federal continua aí e o Judiciário também. Quer dizer, as instituições estão prontas. Então, essa balela, essa narrativa de dizer que com essa decisão do Supremo Tribunal Federal acabou a Lava Jato, estamos contra o combate à corrupção, isso é balela. Porque, na verdade, nós estamos a favor do combate à corrupção e contra o modus operandi, quer dizer, o modo como a Lava Jato se comportou. São agentes públicos pagos pelo Estado para defender o Estado Democrático de Direito, e eles usaram dos seus cargos para perseguir uma pessoa, para tirá-lo da eleição, para também, vamos dizer assim, macular a imagem dele e a imagem do PT e destruir o seu capital político,
para que ele não só não se elegesse, mas fosse incapaz de indicar outro nome para que fosse eleito. Estou falando do Lula. Então, o Lula, sim, hoje é inocente, até que se prove o contrário. De acordo com a nossa legislação, o Lula é inocente e elegível, e ninguém pode dizer que o contrário, porque não existe uma sentença condenatória. O que ele foi acusado, independente de qualquer coisa, o que estava na acusação do Ministério Público não se provou na sentença. Então, com isso, eu encerro minhas palavras e os meus colegas podem se despedir. Eu quero só agradecer aos que estão nos assistindo, agradecer ao Daniel, do blog da Dilma, Mídia Livre, pelo espaço, muito obrigada. Pedir que aqueles que podem colaborar financeiramente, colaborem. Esse blog tem o nome de Dilma em homenagem a ela, mas é um espaço para que dá voz à esquerda, desculpa, dá voz à esquerda e aos progressistas na defesa do Estado Democrático de Direito. Pode falar, Armando, e depois o Nivato se despede. Bom, é isso. Eu estava só procurando aqui, quando você disse que a Lava Jato fez justiça, né? E fez, né? Mas eu me lembrei rapidamente de uma frase de Rui Barbosa: justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada, né? Justiça tardia nada mais é do que injustiça institucionalizada. E foi o que aconteceu no caso do Lula, né? Depois de 580 dias, mais do que 580 dias, porque 580 dias foi o tempo que ele ficou preso, né? E o que nos resta é continuar lutando, né? Por um país mais justo, com mais democracia e principalmente com menos fome, porque o Lula vai ser eleito em 2022 exatamente com o mesmo discurso de 2002, para tirar o brasileiro da fome. E isso, para mim, é absolutamente doloroso, porque tudo que a gente conquistou em 15 anos, em 16 anos, nós perdemos rapidamente em 3, 4, 5 anos. O Brasil está passando fome. Isso me dói bastante. Um abraço, amigos. Legal estar com vocês. Bom, para concluir, amigo Armando, companheira Edna, é inegável que quando você utiliza as instituições para fins pessoais, o prejuízo vem, e vem imediatamente. Então, estamos aí com nossas instituições ainda existentes, ainda dentro do possível sólidas, mas que em certos momentos foram desvirtualizadas. O uso delas foi feito de forma parcial, foi feito de forma pessoal e indevido. Então, tudo isso, quando você desvirtua o contrato que se chama Constituição, nós pagamos um preço, e o preço é esse: brasileiros, brasileiras passando fome em 2021. E o que nos resta para concluir é continuar nossa luta para que 2022, companheiro Lula, Partido dos Trabalhadores, volte ao governo e acabe com esse fantasma reencarnado por um governo genocida. Muito obrigado, abraço a todos. Gente, eu gostaria que vocês me esperassem um pouquinho, né? E eu quero dizer que a Polícia Federal, finalizando mesmo, que a Polícia Federal também está muito conivente com as coisas do Bolsonaro. Isso pode servir para uma próxima live. Muito obrigada, meu amigo Armando e meu amigo Nivardo.